Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. O tema da mensagem é: você precisa de um milagre ou de um processo? Em João 2:1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Nessa passagem, que todos nós conhecemos como o primeiro milagre que a Bíblia revela, Jesus foi convidado com sua mãe para um casamento de pessoas especiais para eles. E naquele tempo, os casamentos, eles duravam até 7 noites, 10 noites. E uma coisa que trazia acusações para o casal era exatamente acabar o vinho. E na primeira noite daquele casamento, o vinho acabou. E Maria, mãe de Jesus, preocupada para que aquele casamento não sofresse de acusação, ela chama Jesus para que ele resolva o problema. Ela não pergunta para ele como ela vai resolver, como ele vai resolver, nada. Ela simplesmente chega, passa o problema para ele e ainda diz aos que serviam: façam o que ele mandar. E o texto diz que Jesus pede que encham de água aqueles potes. Então, ali nós temos a clara certeza de que eram água que tinham os potes. E a Bíblia fala que eles encheram totalmente de água. Então Jesus ora e transforma aquela água em vinho. A única forma de transformarmos água em vinho é através de um milagre. Mas vou mudar um pouco o texto. E se naqueles potes, em vez de água, nós tivéssemos uva? Será que o que a gente precisaria ali era de um milagre? Ou talvez de um processo? Água para virar vinho, precisamos de um milagre. Uva para se transformar em vinho, precisa de um processo. E eu trago muito isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Será que as nossas orações, elas estão canalizadas ou voltadas para aquilo que verdadeiramente a gente precisa? Eu imagino que todos nós, em determinado momento, ou até hoje, talvez cada um de vocês, você que está assistindo o vídeo, pode estar orando por um milagre. Eu gostaria que você pensasse: será que o que você precisa é um milagre? Ou antes que o milagre chegue, vocês precisam de um processo? Porque durante o processo, a gente é capacitado, a gente é forjado. É em meio ao fogo que a gente é forjado. Tem uma
uma história que eu li recentemente. Um vilarejo pegou fogo em todo o vilarejo, inclusive na igreja daquele vilarejo. E o fogo, na verdade, ele ficou mais centralizado na igreja. E a população criou uma certa curiosidade para saber o que o pastor iria pregar naquele dia após fogo onde queimou tudo. E o pastor estava à porta do local onde seria esse culto naquele dia, depois do fogo. E ele estava com um jarro de barro, de argila debaixo dos braços, e recebendo todos com uma alegria no rosto, de uma forma que constrangia todo mundo. Fala, uau! Como que ele está dessa forma? Por que ele está carregando esse jarro depois de tudo que aconteceu? Então ele começa a sua ministração, todos curiosos, para saber qual vai ser a palavra depois de uma tragédia, de um processo desse. Então ele, antes de ministrar, ele segura o jarro e ele fala: a única coisa que sobrou do incêndio foi esse jarro de pedra, de argila. Vocês sabem por quê? Porque esse jarro, para ser construído, ele já tinha passado pelo fogo. Então, muitas vezes, o processo que a gente está vivendo, o fogo do qual a gente se encontra, é para nos forjar, para nos preparar, para tudo aquilo que ainda tem por vir. Literalmente, quando a gente escuta aqueles bordões, Deus não dá mais do que você pode carregar. Eu acredito imensamente nisso. Só que eu não trago isso somente para as lutas. Eu trago isso para as bênçãos. Porque Deus não vai derramar sobre a sua vida uma bênção que você não está preparado para receber. Assim como Ele não vai te colocar num fogo quente o suficiente que você não aguente. Por isso, muitas vezes, a gente não deve apenas orar pelo milagre. A gente precisa orar para entender o processo, para aceitar o processo. Eu acredito que todos nós tivemos um momento que não quisemos aceitar aquilo que a gente está vivendo. Seja a perda de um ente querido, seja a perda de um filho, eu não sei qual é o processo. É um problema financeiro, é uma separação, é uma doença. Eu não sei qual é o seu processo, eu não sei qual é o fogo que você está inserido. Mas o que eu tenho certeza é que às vezes essa situação que você está vivendo, esse sentimento que você carrega, ele não está mudando, porque Deus quer usar dessa situação para mudar você. Então, as nossas orações, elas sempre devem ter esse entendimento que muitas vezes para o milagre acontecer é necessário um processo. Porque em meio ao processo, a gente é forjado, ensinado, corrigido e preparado. Falo de novo aquela frase: Deus não dá mais do que a gente pode carregar. Só que Ele não dá mais bênção e não dá mais problemas também. Então, se você está buscando um milagre, reveja se o que você precisa não é se preparar para que esse milagre venha sobre a sua vida. Eu profetizo para você que está me assistindo, para vocês que estão aqui comigo, que vocês tenham entendimento, sabedoria e discernimento dos céus para aceitar e entender este processo do qual vocês estão vivendo. Porque a partir desse processo, as bênçãos dos céus recairão sobre a vida de vocês. E grandes serão os dias que ainda estão por vir. Deus abençoe a sua vida. Deus é contigo.